Bom, vamos lá. Eu vou dar uma abordagem historiográfica sobre o levantamento de documentos e sobre a importância do processo inquisitorial para a geração de documentos. Então, vamos começar aqui quebrando um sistema quanto à nomenclatura, né? Porque assim, a área de letras e a área de história nem sempre usam os mesmos termos para se referir àquilo que a gente se utiliza para tirar informações, né? Então, eu vou tentar usar aqui o termo fonte o tempo todo, tá? Por quê? Vamos basear em Jacques Le Goff, né? Jacques Le Goff ele fala que tudo que o ser humano constrói é fonte, né? Por quê? Porque ninguém produz algo para ser um documento histórico. As coisas são produzidas. E quando elas são produzidas, elas acabam se tornando fontes de acordo com a pergunta que se faz sobre a fonte que foi encontrada. Só para a gente pegar como exemplo, a marca d'água que a gente está usando aqui em todas as apresentações, ela não foi feita para ser uma fonte histórica. Ela foi feita para ser um elemento de catequese, né? Um elemento para poder mostrar o que era um sabá. Então está lá os bruxos reunidos, fazendo pacto com o demônio, enquanto um pisa em cima da cruz, negando a cristandade. Legal? Bom, então vamos lá, né? A Inquisição ela foi responsável pela criação de uma série de fontes a partir de um negócio chamado de tempo de graça. Tá? Então vamos começar para entender como é que a Inquisição vai cumprir o seu papel dentro do processo de colonização e como o tempo de graça vai aparecer aí. Tá? Então, segundo a Anita Novinsky e a Laura de Mello e Souza, elas afirmam que onde teve Inquisição, onde teve colonização, teve Inquisição. Que nem já ouvi falado, a Inquisição aqui ela não funcionava de forma plena, como aconteceu na Europa ou como aconteceu na América Espanhola, né? Mais para frente eu explico melhor como que funcionava essa estrutura aqui, mas, grossamente vendo, a Inquisição tinha dois braços. Um braço eclesiástico, um braço civil, um braço laico, né? Leigo, melhor dizendo, né? Então, o braço eclesiástico era aquele que fazia a investigação, é aquele que consultava e descobria quem que estava envolvido com bruxaria, e o braço leigo era aquele braço que fazia a punição, que fazia a tortura, que fazia a morte, né? Quem cuidava da função religiosa eram os sacerdotes, né? E eles simplesmente faziam a investigação e aí enviavam para que o braço leigo promovesse a ação de retirar a verdade do investigado, né? Usando a ferramenta que fosse necessária aí. Joia? No Brasil, a gente teve a ação do braço eclesiástico. O braço leigo ficava em Portugal. Tá? Então, começando ali, né? O processo de Inquisição no Brasil, ele acompanhou então o processo de colonização. Ele começa no litoral nordestino, né? E de lá ele vai passar a migrar para a região sudeste, em direção ao sul. Por quê? Por causa da decadência da exploração do açúcar. Então, no final do século XVI, começo do século XVII, o açúcar brasileiro começa a entrar em crise por causa da concorrência com o açúcar das Antilhas, né? E aqui começa a se buscar uma outra fonte de riqueza, acabou se encontrando minérios mais para o sul, então a colonização migrou para o sul. Quando ela migra para o sul, a Inquisição também acompanha. Sai do litoral nordestino e migra para essa região onde a gente está, saindo daqui, indo no sentido interior, Minas, Goiás, Mato Grosso, seja lá onde for. Por que a Inquisição vai acompanhar a colonização? Por quê? Porque onde tem gente, tem bruxa. Certo? Onde tem gente, vai ter bruxa. Por quê? Onde que a bruxa aparece? A bruxa aparece na área de carestia. Onde falta o Estado, onde falta a proteção, onde falta gente para agir e para proteger, lá está a bruxa. Por quê? Porque a bruxa é a alternativa, né? Eu não sei vocês, né? Mas deixa eu citar um exemplo doméstico que explica legal o que é a bruxa, né? A minha avó, né? Ela era meio bruxa. Se eu falasse para ela, ela ia me bater, né? A minha avó, assim, católica devotíssima, né? Legião de Maria e o escambau, né? Mas assim, eu vou contar uma historinha, talvez vocês se reconheçam nisso. Sempre que eu passava mal, estava na casa da minha avó, ela me olhava e falava: meu filho, o que você tem? Por que você está assim? Comi alguma coisa que me fez mal. Ela ia na hortinha que ela tinha do lado da casa dela, recolhia umas plantinhas,
e fazia um chá. Só que não era fazer um chá. Ela fazia o chá, enquanto ela fazia o chá, ela cantava uma musiquinha, a musiquinha falava de Nossa Senhora, a musiquinha falava do Espírito Santo, tudo coisa muito católica. Né? Me dava o chazinho. Quando eu tomava o chazinho, ela fazia uma oraçãozinha que falava de todas essas figurinhas. E eu tomei, nossa, uma macumba da minha avó deu certo, fiquei legal, né? Sarei, né? Hiper católico que ela fez, né? Não tem nada de católico, isso é bruxaria. Né? Se falasse para ela me dá uma bengalada. Né? Isso é extremamente católica. Essa figura todo mundo conhece. A minha avó não é uma figura única, tá? Todo mundo aqui conhece aquela pessoa que manja de uma mandinga, que manja de um cuidado, que manja de uma poção, que sabe fazer uma oração e que cura. Essa é a bruxa. Onde que ela está? Em qualquer lugar. Só que onde tem gente precisando da bruxa. E sempre vai ter alguém que conhece a bruxa. Sempre conhece aquela pessoa que vai saber fazer a cura, que vai saber fazer a oração, que vai saber fazer o parto, vai saber fazer o aborto, né? Aquela pessoa está sempre por lá e você vai conseguir encontrar ela. Joia? Então, sabendo que onde tem gente, onde tem acúmulo de pessoa, tem a bruxa, a Inquisição já age direto. Onde que tem gente? No primeiro momento, lá no século XVI, esse pessoal está no litoral nordestino. Na hora que começa a exploração do ouro, através do movimento bandeirante, isso migra em direção ao sul. Então a Inquisição sai do Nordeste e migra para o Sudeste. Legal? Vamos para o próximo. Tá? Chegamos aí no tempo de graça. Tá? Aí que é a mágica do negócio. Né? Aí que é a produção de documentos. O que era o tempo de graça? Quando a Inquisição era implantada, né, quando chegava lá o investigador na região, era declarado tempo de graça. O que é isso? Temos 30 dias para confessar o que você quiser. Certo? Então, por 30 dias, cola na Inquisição e confessa o seu pecado. Vem aqui e fala, olha, teve uma vez que eu procurei uma bruxa, né, a bruxa foi lá para curar o meu irmão, o meu cachorro, o meu gado, sei lá, usei essa bruxa, me arrependo profundamente, perdoa o meu pecado, tá perdoado meu filho, pode voltar para casa, mas diz onde eu encontro a bruxa. Certo? Porque você está aqui para isso. Então você tem 30 dias. Certo? Passou esses 30 dias, você não procurou a Inquisição? Por que você não procurou? Se você não procurou é porque você não está arrependido. Se você não está arrependido, quer dizer que você está ligado à bruxa. Se você está ligado à bruxa, a Inquisição vai te pegar, meu filho. Então é bom você aproveitar esses 30 dias e vir falar aqui com a Inquisição. Certo? Isso vai encher os inquisidores de uma série de testemunhos. Né? O professor Marcelo até citou um documento que eu estava editando, né, terminei a edição dele já, que fala de um caso de um bruxo chamado Patrício. E é um cara muito divertido, né? Que era esse cara aqui que o professor Marcelo estava falando, que é o cara que curava a mordedura de cobra. Né? Ele atuava ali em Santana do Parnaíba, né? Região próxima ao Rio Tietê, perto de rio tem o quê? Tem cobra. Né? Então, né, tinha pessoas, tinha animais que eram picados por cobra, e quando alguém era picado por cobra, procurava quem? Procurava o Patrício. E o Patrício, pelo que os documentos indicam, era alguma coisa do tipo um negro de ganho. Né? Porque diz lá que o Patrício era escravo de um capitão mor. O cara pertencia a alguém que era responsável na região, então quem queria o serviço Patrício procurava lá o capitão mor e trazia para ele, fazia o pagamento lá para o capitão mor e recebia a cura da mordedura de cobra. Né? Tem um caso, né, inclusive lá que o professor Marcelo estava citando, que é extremamente curioso, né, que fala de um sujeito, né, que disse lá, olha, realmente eu contratei o Patrício, né, mas eu desconfio que o Patrício é charlatão. Né? Eu desconfio que ele não é bruxo de verdade mesmo. Assim, eu ouvi falar que o cara arrancou as presas da serpente. Ele carregava a serpente dentro da camisa, de repente sacava, né? Fazia lá a mágica dele. Né? Os documentos são muito divertidos. Ele fala, inclusive, que quando a serpente começava a ficar meio afoita, ele catava a serpente, cuspia dentro da boca da serpente para acalmar, e ela acalmava. Né? Então, o Patrício fazia um show, né? Era um cara incrível. Mas, que nem eu comentei, né? O cara, olha, eu desconfio que não era verdade. Eu desconfio que era falso, mas não fui lá ver. Né? Não vou pegar a cobra para ver se arrancou a presa ou não. Né? Tem um provérbio espanhol que explica bem essa ideia. Né? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. Né? Então, não que eu acredite que o Patrício cura realmente a mordedura de cobra, mas
Meu cachorro foi mordido de cobra. Um outro cachorro não vai ser fácil de arrumar. Tem aí o Patrício, né? Patrício, cola junto, vamos fazer o serviço. E o Patrício fazia, e olha lá, cachorro curado, joia, né? Salvo, né? Olha, então usei o trabalho da bruxa, mesmo desconfiando que a bruxa é falsa, né? Então, se precisa da bruxa, a bruxa está aí, né? Vê, essa fila de pessoas que vai procurar a Inquisição vai estar lá para quê? Para acabar salvando a própria alma, e melhor, o próprio corpo, né? Não só a alma. Vai lá e vamos tentar se livrar, porque se eu não entregar, se eu não indicar quem é a bruxa, a Inquisição virá atrás de mim. Por quê? A bruxa é, antes de mais nada, membro de um rito, né? Aí, quando você vai fazer as investigações em cima da figura de bruxaria, o Carlo Ginzburg, né, tem uma bibliografia muito legal em cima disso aí, né? Recomendo o Mitos, Emblemas e Sinais, né, que é fantástico para explicar o que é a relação de bruxaria, além dos clássicos, veio lá do O Queijos Vermes, Os Andarilhos do Bem, né? Ele vai acabar escrevendo, uma coisa é você pensar a feiticeira, né? Uma coisa é você pensar a Circe da Ilíada, né? Da Ilíada não, da Odisseia, né? Então, uma coisa é pensar na Circe, né? A Circe é uma mulher fantástica, com um poder mágico que transformava homens em porcos, né? Ela está isolada, ela está lá na ilha dela. E a bruxa? A bruxa é parte de uma seita satânica. Tá? A bruxa é uma figura da mitologia cristã medieval, né? Olha lá a marca d'água. A bruxa não age sozinha, está lá os bruxos todos em sabá, né? Venerando lá o demônio. Então, se existe uma bruxa, existe mais de uma. Se eu encontro uma bruxa, eu vou encontrar todo o bando. Daí a ideia do tempo de graça. Quanto mais documento chegar, mais próximo eu chego da bruxa. Quanto mais documento vier para minha mão, mais fácil eu consigo eliminar essa heresia. Esse é o intuito da Inquisição. Mas para a gente que está aqui estudando os documentos, qual é que é a importância? Tem documento pra caramba, né? Tem um bando de gente escrevendo o que era esse sistema. Só que a descrição, ela não é espontânea. Existe uma formatação, que nem a gente foi falar, tem toda uma estrutura da composição do texto, né? Com uma introdução, com uma descrição, com uma finalização, indicando quem que é essa pessoa, o que ela faz, por que ela é bruxa e qual que é o risco que ela apresenta. Joia? Vamos para a próxima nível? Então, vamos pensar então, o que é essa imagem da bruxa através de uma perspectiva historiográfica, né? Hoje estão aqui pessoas no século XXI e tem gente aqui falando, pô, bruxaria, está pensando que está onde? Em Hogwarts, né? Bruxa não existe, bruxa nunca existiu, mas não importa. Para essas pessoas que estavam vivendo lá no século XVI, século XVII, século XVIII, bruxa existe e ponto. Pouco importa se ela é real ou não. O que importa é o quê? Existe a crença na existência da bruxa. A partir da crença na existência da bruxa, você constrói uma relação social partindo da ideia de que ela é real, de que ela está lá presente. E ela está lá presente para quê? Para prestar serviços. E quais são os tipos de serviços? A gente consegue fazer uma divisória aí em dois tipos, basicamente, né? Aquilo que a gente chama de magia simpática, né? Que é o caso do Patrício, né? O Patrício, ele é o quê? Ele é um curandeiro, né? A magia simpática, ela está ligada a atrair aquilo que é positivo. Fazer uma cura, encontrar um objeto, uma pessoa, um animal perdido, fazer uma adivinhação. Percebe que dentro do espaço do Brasil Colônia, esse tipo de ação é extremamente necessário, né? Você precisa de forças que te atraiam coisas positivas para que você consiga continuar sobrevivendo naquele meio que é extremamente hostil. Do outro lado, você tem as práticas que a gente chama de embruxamento. O embruxamento é o outro polo da magia simpática. O embruxamento é a maldição, é o envenenamento, que nem foi apresentado aqui em outros casos, né? Transformar o sujeito em um pateta, né? O que é isso? Eu quero me desfazer desse sujeito, eu quero me livrar dele, ele é um incômodo para mim, então vou inutilizar ele. Como é que eu faço isso? Para isso tem a bruxa, certo?
vê que essas práticas, tanto positivas quanto negativas, vão ser uma constante. Não dá para contar só com as forças naturais. Então você conta com o quê? Com as forças que são sobrenaturais, com aquilo que está além do ser humano. Tá? Isso é entendido como real. A bruxa é um elemento comum, a bruxa é uma figura que eu posso contratar e que vai me trazer uma resposta para as minhas necessidades. Que nem eu abri lá o primeiro slide, né? Onde a gente, a Eucaristia. Onde a Eucaristia, está lá a bruxa. Né? Onde houver necessidade de alguma intervenção, a bruxa vai estar lá. Eu não tenho um médico, né? Eu não tenho um farmacêutico, eu tenho a bruxa. Tá? E a bruxa é a figura que me auxilia. Beleza? Vamos para a próxima? Então, vamos lá. A Inquisição, e aí outro elemento importante para a gente entender a lógica do funcionamento disso como produção de documentos, é uma estrutura burocrática. Tá? Então, a construção de documentos é essencial para o funcionamento da Inquisição. Porque a Inquisição nem sempre vai ser algo bem visto. A Inquisição nem sempre vai ser entendido como algo necessário que precisa ser mantido. Tá um pouco fora do elemento que a gente está trabalhando aqui no projeto, né? Mas se você pegar, por exemplo, a Era Pombalina, né? Os jesuítas vão cair fora aqui do Brasil. Tá certo que quem cuidava da Inquisição não era jesuíta. Né? Quem cuidava da Inquisição era principalmente dominicano. Que, aliás, só o fato de ser dominicano, né, para a gente aqui que está na área das línguas, tem coisas divertidíssimas para a gente acabar trabalhando. Né? Os dominicanos, né, que eram chamados de dominicani, né? Os cães do Senhor. Né? Quem que Deus manda para dar um fim na bruxa? Né? Manda o dominicani. Né? É lógico que isso não tem a ver com a raiz da palavra dominicano, é uma leitura torta e uma brincadeira de palavra aí construída por aqueles que conviviam com a Inquisição, de que existe uma força terrível, né? Existe algo que amedronta, né? Que vem atrás de você e que vai eliminar qualquer traço de heresia. E o que é o traço de heresia? É qualquer coisa que se oponha ao pensamento oficial da igreja. Né? Então, como foi falado, não precisava ser alguém que cria maldições, alguém que faz envenenamentos. O fato de você ser judeu, né, e o fato de você praticar os ritos africanos, né, já era uma razão para a perseguição. Existia uma religião oficial. Né? Então, contrastar esses traços dessas religiões que não são religiões oficiais, né, que são traços paralelos de religiosidade, né, vai ser importante para justificar a manutenção da Inquisição. Então, a Inquisição estava extremamente preocupada em gerar esses documentos, justamente para conseguir se manter nesse território. A gente tem que lembrar que o processo de colonização na América, ele está acompanhando as reformas protestantes. Né? Lutero, Calvino, é tudo século XVI. Século XVI, século da colonização. A Igreja Católica está que nem um siri na lata, tentando escapar de qualquer um que tente gerar ruptura. Né? E as rupturas eram extremamente comuns. Por quê? Vamos entendendo aí que religião é uma questão de foro íntimo, é um traço cultural que dá uma perspectiva de mundo. E no Brasil, a presença europeia acaba sendo muito diminuta quanto à construção de cultura. Por quê? Vamos pensando escravos que chegaram para cá, que vão ser extremamente importantes na construção dessa imagem da bruxa. A Laura de Melo Souza trabalha bastante isso aí, que a bruxaria no Brasil era uma bruxaria com um signo africano extremamente forte. Por quê? Você tem uma retroalimentação de escravos o tempo todo. Né? Escravo não estava muito afim de ter filhos e fazer novos escravinhos. Né? O crescimento vegetativo de escravos era muito diminuto, então constantemente tinham que chegar novos escravos, o que consequentemente você traz uma africanização da cultura constante. Você traz uma alimentação constante de elementos que estão ligados a essas religiões africanas, que estão muito ligadas à imagem da terra. Né? Tanto que, principalmente, os escravos vindos da região do Congo tinham o hábito de trazer sacos com terra
carregado no pescoço, porque os seus orixás estavam ligados à terra, então não podia deixar o meu orixá na África se eu estou vindo para o Brasil. Então trago a terra da África junto comigo, né, que é o elemento que vai se misturar à terra do Brasil. Então esse elemento natural da terra é aquilo que faz conexão com o mágico, com o fantástico. E isso mescla com os elementos cristãos e vai dar cara do que vai ser essa bruxaria. Então a documentação vai ser um ponto extremamente importante para o registro da importância da Inquisição e de que se faz necessário que ele esteja constantemente presente. Mesmo com o fim da Era Pombalina, a busca de documentação vai ser importante. Tem que lembrar que quem tirou o Pombal do Brasil foi Dona Maria I, a Louca, né? O nome já dá para adivinhar que ela não estava muito certa do seu juízo, né? E, consequentemente, não vai ser ela a principal responsável pelo governo brasileiro, vai ser no final o Dom João, vai ser o Dom João VI, mas, enquanto desfrutava de algum tipo de poder, Dona Maria I transformou a burocracia brasileira num inferno desgraçado, né? Porque a presença eclesiástica vai ser muito marcante com a ação de Dona Maria I, que vai fortalecer esses instrumentos religiosos dentro do país. Tá? Então, estou ultrapassando o tempo aí, está em ordem? Não, beleza. Então, eu estou finalizando, Júlio. Quando vê construir um relógio, tem que ver se não coloca o relógio no ouvido, né? Eu percebi que o relógio parou da noite. Mas estou finalizando, fica tranquilo. Né? Então, bom, a documentação, né, que vai ser produzida dentro desse território, então ela vai buscar um rigor constante. Né? Então, quando você pega esses autos de inquisição, essa diplomática, essa estrutura, que eu estava falando de formatação, de introdução, descrição, as palavras utilizadas na descrição, a finalização, a indicação para quem vai para Portugal, para quem é liberado, acaba mantendo um determinado padrão, né? O que cria uma dificuldade de interpretar esses meandros, né? Esse detalhamento que eu estava falando do caso lá do bruxo Patrício lá com a arrancada do dente, né? Era bruxa ou não era? Né? Eu acredito ou não acredito na presença dessa entidade mágica que vai compor. Tá? Pouco importa a crença, o documento está lá. E o documento vai trazer uma expressão do que é o pensamento dentro desse território. Beleza? Tá, pode virar e aí eu fecho aqui para vocês. Né? Eu vou deixar aqui uma bibliografia indicada, né, que eu me preocupei justamente em trazer uma bibliografia que não esteja ligado diretamente à área de letras, né? Mas como eu resolvi dar uma abordagem historiográfica em cima dessa investigação das bruxas, né? Peguei historiadores que vão trabalhar justamente esse imaginário, essa construção de como se compõe esse elemento que é mágico, mas que ao mesmo tempo solidifica uma perspectiva de existência, um pensamento de mundo. E foi isso.